Meus irmãos, a leitura da palavra de Deus no livro de Gênesis 26 é o texto bíblico que nós vamos estudar nessa noite. Gênesis 26. Nós, a partir desse texto da palavra de Deus, nós falaremos a respeito da vida abençoada de todo aquele que crê no Senhor. Aquele que crê no Senhor está sob a bênção dele, e nós veremos isto aqui. Gênesis 26, versículo 1 em diante. Diz assim: sobrevindo fome à terra, além da primeira havida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse: é minha irmã, pois temia dizer: é minha mulher, porque dizia ele consigo: os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Ora, tendo Isaque permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaque acariciava Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou a Isaque e lhe disse: é evidente que ela é tua esposa, como pois disseste: é minha irmã? Respondeu-lhe Isaque: porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque: que é isso que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher, e tu atraído sobre nós grave delito. E deu esta ordem a todo o povo: qualquer que tocar a este homem ou a sua mulher, certamente morrerá. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por este não contenderam, chamou-lhe Reobote, e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Dali subiu para Berseba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e te multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou-se ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. Meus irmãos, na vida cristã, é indispensável que nós tenhamos o entendimento de quem nós somos diante de Deus por meio de Jesus. Algumas pessoas dizem: a minha vida é uma vida sofredora, é uma vida amaldiçoada, né? Tem pessoas que chegam ao cúmulo de se sentirem amaldiçoadas. Uma pessoa sem sorte,
e daí por diante. A pessoa convertida ao Senhor Jesus Cristo, reconciliada com Deus mediante o sangue de Cristo e dirigida pelo Espírito Santo, não pode se ver como uma pessoa amaldiçoada. Tais pessoas precisam compreender que estão sob a bênção de Deus por meio de Jesus, porque a própria palavra afirma que Deus tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, nessa noite, nós queremos falar um pouco a respeito da bênção de Deus sobre as nossas vidas. Isso não significa perfeição, porque a perfeição será vivida por nós apenas quando nós estivermos na glória com o Senhor. Os servos de Deus, os diversos servos de Deus, conforme a história bíblica, tiveram as suas lutas para seguirem no caminho da santificação, e certamente nenhum de nós está isento das lutas diárias na vida cristã. E esse texto bíblico nos revela isso. Isaque, o filho de Abraão, foi um homem abençoado em seu relacionamento com Deus, firmou-se na aliança com o Senhor, abençoado no seu relacionamento familiar, casou-se com Rebeca, estabeleceu um lar abençoado. Um homem abençoado com referência à sua vida material, nós vimos isso nesse texto bíblico, mas isso não significa um homem perfeito. Perfeito mediante a graça de Deus, mas não em seus atos. E este próprio texto revela uma imperfeição de Isaque. Quando ele chegou na terra de Gerar, habitando em meio a um povo estranho, desconhecido, ele ficou com medo de ser morto por causa da sua esposa, porque a sua esposa era bonita. Ele disse: estes homens vão me matar para tomarem para si a minha esposa. Então eu digo, ela é minha irmã, ela não é minha esposa. E Isaque teve o dissabor de ser repreendido por um ímpio, pelo rei dos filisteus. Porque Isaque foi visto acariciando sua esposa, então disseram: olha, não é irmã, é esposa. Abimeleque chamou a atenção de Isaque, dizendo: olha, um dos homens da nossa terra poderia tê-la tomado como mulher, e isso atrairia o mal sobre a nossa terra. Como você fez isto? Foi repreendido por um ímpio. Pois bem, irmãos, não era um homem perfeito, mas era um homem que andava debaixo da bênção do Senhor. Era um homem que manifestara a fé do Senhor e que entrara em aliança com o Senhor. Assim é o cristão. O crente no Senhor Jesus Cristo foi justificado da presença do Senhor, foi reconciliado por meio de Jesus com o Senhor, está debaixo da bênção do Senhor. Não estamos isentos dos nossos tropeços, dos nossos erros, mas confiamos no Senhor e buscamos graça do Senhor. Bom, eu quero nessa noite falar com os irmãos a respeito de alguns requisitos indispensáveis na vida de uma pessoa abençoada pelo Senhor. Alguns requisitos que nós precisamos ter e que Isaque teve. Você que está debaixo da bênção do Senhor em Jesus, não quer viver como um homem e uma mulher abençoados pelo Senhor? Certamente quer. Quais são os requisitos que a palavra nos ensina na vida de uma pessoa abençoada por Deus? Como nós devemos viver? Bom, o primeiro que eu destaco aqui é que aqueles que são abençoados pelo Senhor devem andar pelos caminhos apontados pelo próprio Senhor. Andar pelos caminhos apontados pelo próprio Senhor.
Meus irmãos, diariamente nós estamos tomando decisões. Diariamente nós estamos trilhando alguns caminhos. Tomamos decisões referentes à nossa vida, referente aos nossos pensamentos, referentes aos nossos atos, referentes às nossas famílias. E quais os caminhos nós devemos seguir nestas decisões que nós tomamos? Há pessoas que tomam decisões segundo o coração, não é? E pessoas que dizem claramente: o meu coração me pediu, então eu vou seguir este caminho. Mas a palavra de Deus diz que o nosso coração é enganoso. Tomar as nossas decisões e seguir por caminhos apontados pelos nossos corações podem trazer enganos para a nossa vida. Outras pessoas tomam decisões e tomam caminhos apontados pela própria tradição. Tais pessoas dizem: meus pais viveram assim, meus avós viveram assim, por isso a minha prática de vida é assim também. Mas como podemos ter certeza de que estas tradições são corretas? Ainda outras pessoas recebem a influência de colegas, de amizades diversas, especialmente o pessoal mais novo. Hoje tem uma festa que está bombando e todo mundo está indo para essa festa. Você vai ficar de fora? Então, essa juventude vai recebendo as influências e dizem: todo mundo vai e todo mundo faz. Assim procura justificar os atos em função das outras pessoas. Mas este é um caminho também perigoso. Lembra que aquela multidão proclamava: crucifica-o, crucifica-o. A multidão não estava com a razão. Quando se reuniu e proclamava a crucificação do justo, do santo, do Filho de Deus. Portanto, irmãos, construirmos a nossa vida com base nas influências das diversas amizades também é um risco seríssimo. E construirmos as nossas vidas pelas influências daquilo que nós recebemos da mídia também é um risco muito grande. Mas, irmãos, existe tão somente uma maneira de tomarmos as nossas decisões, de tomarmos os nossos caminhos com segurança, é andarmos pelos caminhos apontados pelo Senhor na palavra. Como isso aconteceu com Isaac? Meus irmãos, Isaac estava vivendo uma época em que havia fome na terra. Certamente uma época de seca. E quando existe a seca, não tem pasto para os animais. A semente que é lançada na terra não germina. Não há colheita. Então a fome assola. Era uma época de prova. Era uma época difícil. E certamente de uma forma com maior ou menor intensidade, os irmãos já experimentaram momentos de provações na vida também. Às vezes um momento de enfermidade, às vezes um momento de desemprego, às vezes um momento de perdas. São momentos de teste. Isaac chega na terra de Gerar. O intuito de Isaac era descer até a terra do Egito, porque no Egito havia terra fértil, havia terra própria para a criação de gado. Isaac possuía já o seu rebanho. Então o Egito parecia a terra ideal para que ele fugisse da fome, encontrando terra fértil, encontrando alimento abundante para o seu rebanho.
Então, o intuito dele, a decisão dele era ir ao Egito. Só que quando ele chega em Gerar, a palavra diz: em Gerar, Deus falou com Isaque. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Você já teve a experiência de fazer um plano, e você está entusiasmado com aquele plano, e de repente vem uma situação e que não dá para você realizar aquele plano? Geralmente isto gera uma certa frustração. O plano de Isaque era descer até o Egito com seu rebanho, encontrar pastagens abundantes, terra fértil, mas o Senhor disse: você não vai para o Egito, você vai ficar aqui, em Gerar. Meus irmãos, Isaque não discute com o Senhor. Isaque obedece ao Senhor. Isaque anda pelo caminho apontado pelo Senhor. E andando pelo caminho apontado pelo Senhor, saiba, os irmãos, que Deus dirige, Deus cuida da nossa vida. Deus cuida do nosso futuro. Você não precisa caminhar inseguro. Você não precisa caminhar frustrado. Você não precisa caminhar em dúvida. Você não precisa caminhar entristecido. Como é bom termos as nossas vidas dirigidas pelo Senhor. E quando nós vamos um pouquinho adiante, nós deparamos lá no verso 12 deste mesmo capítulo. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Em tempos de fome, Isaque semeou e colheu 100 por 1. Certamente uma colheita extremamente abundante dentro das realidades da época. Se ele semeou 1 litro de trigo, ele colheu 100. É isto que está se referindo. Andou pelos caminhos apontados pelo Senhor, e foi feliz andando pelos caminhos apontados pelo Senhor. Não tenha dúvidas em andar pelos caminhos apontados por Deus, mesmo que contrarie a sua lógica, mesmo que contrarie a sua vontade. Isto significa andar em obediência. Mas, pastor, como que eu saberei qual é o caminho apontado pelo Senhor? O Senhor falou para Abraão, o Senhor fala para Isaque, o Senhor fala comigo. Meus irmãos, o Senhor fala conosco mediante a palavra. Os ensinos da palavra estão apontando o caminho que nós devemos seguir. Receba os ensinos da palavra e caminhe na direção apontada pelo Senhor, e o Senhor cuidará e dirigirá a sua vida. Talvez você demore um pouco mais a colher. Isaque plantou e colheu naquele ano. Ou talvez você possa colher até mais rápido, não demore nem um ano, né? Houve uma anuência por parte do rei Abimeleque, né, que aceitou Isaque habitar entre eles, e ele teve a liberdade de usar a terra. Só que isso não perpetuou. Quando o próprio texto nos mostra isto, quando Isaque se enriqueceu naquela terra debaixo da bênção de Deus, aí Abimeleque pediu Isaque para sair daquela terra, porque o gado dele já era muito,
não é? Ele já estava tomando uma parte considerável ali, então pediu que ele se retirasse. Então foi mesmo uma acolhida durante um período. Exatamente. E na verdade, atrás de tudo está a direção de Deus, porque havia promessas do Senhor na vida de Isaque, e o Senhor é quem dirigia. E o Senhor mesmo era quem ia sensibilizando os corações para abrir espaço para o servo dele. Então, o primeiro ponto que nós chamamos os irmãos: quem vive debaixo da bênção de Deus, anda pelos caminhos apontados pelo Senhor. Vamos andar pelos caminhos apontados pelo Senhor, irmãos, nas nossas decisões, no nosso viver diário, no nosso relacionamento com a família, no nosso relacionamento com a igreja, na consagração do que pertence ao Senhor. Não tenha dúvidas em andar pelos caminhos do Senhor, que Deus mesmo é quem vai cuidar de cada um de nós. Mas um outro fato que me chama a atenção aqui é que o homem e a mulher que são abençoados pelo Senhor, além de andar pelos caminhos apontados pelo Senhor, cava os antigos poços. Cava os antigos poços. Não entendeu nada? Vamos explicar. Um dos problemas que Isaque vivia, um dos problemas daquela época, e que é um problema em muitas regiões hoje, principalmente no Nordeste, é a dificuldade de acesso à água. Sem água, tudo fica difícil. Como criar o rebanho sem água? A própria sobrevivência humana sem água. Como pensar em qualquer um cultivo sem água? Isaque abre poços buscando água, e a tática usada por Isaque nos chama a atenção. Ele não foi buscar água em um lugar desconhecido. Ele não abriu poços em lugares desconhecidos. Onde é que ele abriu os poços para buscar água? No mesmo lugar que o seu pai já havia encontrado água. Isaque sabia que quem abrira poços naquele lugar era o seu pai, alguém digno de confiança. E mais, havia em Isaque a certeza, uma eficiência comprovada, porque o seu pai abrira aqueles poços e ia encontrar a água nos mesmos. Então ele iria investir as suas forças com a convicção de que ali havia água, porque outrora aqueles poços foram abertos e achara água neles, a água tão essencial para a sua sobrevivência, para a sobrevivência do seu rebanho. Meus irmãos, o que isso tem a ver com a nossa vida? Isso tem muito a ver com a nossa vida. Há pessoas que não querem abrir os poços que outros abriram no passado. Há pessoas que querem só novidades. Não querem abrir os poços que Abraão abriu, que o apóstolo Pedro abriu, que o apóstolo Paulo abriu, porque estes e muitos outros servos de Deus encontraram em Jesus a fonte de água viva. Encontraram no Senhor Deus o suprimento para as suas almas. Há muita gente que gosta só das novidades. Aí, olhando um pouco para trás, irmãos que estão servindo ao Senhor há mais tempo, certamente devem lembrar do movimento pentecostal, que colocava o dom de línguas como o dom supremo, que evidenciava uma maior espiritualidade.
E isso era uma novidade que arrebanhava pessoas. Hoje já não é essa novidade. Depois, os irmãos devem lembrar também de um movimento que também é explorado até hoje, que é o movimento das curas. Me lembro ainda na minha infância, o Davi Miranda lá no rádiozinho, entrevistando um, entrevistando outro, que dizia ter sido curado. E as pessoas iam multidões e multidões em busca da cura física, colocando a cura física acima do relacionamento espiritual com Deus mediante Jesus, de uma reconciliação e de uma salvação eterna. Depois nós podemos nos referir à chamada teologia da libertação, quando tantas pessoas passaram a ver o evangelho salvador de Jesus como um evangelho social. As pessoas precisam ser libertadas. Libertadas, sim, da opressão dos governos. As pessoas precisam ser libertadas da opressão social, política, material. Portanto, uma novidade que chamou a atenção de muita gente também. Mais recente, nós temos outras novidades. A novidade da quebra de maldições, de demônios territoriais, da necessidade de libertar, de usar todo um cerimonial para a libertação. Quando a palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas ficaram para trás e eis que tudo se fez novo. É em Cristo Jesus que somos libertos. Depois, uma outra novidade aí, a teologia da prosperidade. Que a bênção de Deus se evidencia de forma material, e o crente não pode ficar doente, o crente não pode ficar desempregado. Se isso acontece, é falta de fé. E uma novidade que também chamou a atenção de muita gente. E ainda hoje, há muita gente buscando novidades. Se vamos cantar, ó que cego eu andei, perdido, vaguei. Ah não, esse hino aí é antigo, esse hino é velho. Que tal um cântico novo? Gosta do novo, quem sabe apenas pelo movimento, não necessariamente pelo conteúdo do mesmo. As pessoas gostam de novidades. Mas nem toda novidade expressa a verdade. Isaac cavou os poços antigos porque sabia que lá havia água. O que isso significa para nós, irmãos? Ah, meus irmãos, vamos buscar nos poços nos quais Abraão bebeu, Paulo bebeu, Pedro bebeu, João bebeu, e tantos outros. No santo evangelho do Senhor, que já se manifestara na esperança dos servos de Deus do Velho Testamento, que se efetivou no Novo por meio de Jesus, em uma reconciliação e paz com Deus por meio de Jesus, numa esperança da glória. É nestes poços que nós devemos beber. E cuidado com as novidades que atraem multidões, mas que não apresentam água para saciar a verdadeira sede. Então, o crente abençoado em Cristo Jesus anda por quais caminhos? Os caminhos apontados pelo Senhor. Bebe de qual fonte? Bebe da fonte apresentada pela palavra do Senhor, que outros servos de Deus já beberam. A fonte é Jesus, é o relacionamento com Deus por meio de Jesus. E eu quero finalizar, irmãos, que o servo de Deus que anda debaixo da bênção do Senhor é sempre um servo pacificador. Tem gente que é da guerra. O servo de Deus é pacificador. Interessante nós observarmos a atitude de Isaac aqui. Quando Isaac abriu o primeiro poço, o que aconteceu?
os filisteus, os irmãos podem conferir, cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Que coisa maravilhosa! Acharam água para descedentar. O verso 20. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Depois que o poço estava aberto, essa água é nossa. Isaque poderia neste ato se revoltar e dizer: não, senhor, esse poço quem abriu foi o meu pai e nós não retiraremos o nosso pé daqui. Poderia criar toda uma intriga, toda uma guerra. Mas, irmãos, nem sempre nós precisamos fazer prevalecer os nossos direitos. Acima de tudo, nós precisamos confiar na justiça que vem de Deus para dirigir a nossa vida. Tem gente que não consegue se relacionar, porque sempre se vê como prejudicado pelo semelhante e tem que fazer prevalecer o seu direito. Confie na justiça de Deus a dirigir a sua vida. Confie na justiça do Senhor. Isaque desistiu? Não, Isaque deixou aquele poço com eles. Abriu mão do seu direito e abriu um segundo poço. E quando ele abriu o segundo poço, o que aconteceu? Novamente eles disseram: esse poço é nosso, essa água é nossa. Contenderam. O que fez Isaque? Isaque retira e abre um terceiro poço. Abre um terceiro poço. E nesse terceiro poço eles não contenderam. Estava resolvido o problema. E o que vem em sequência é inspirador, irmãos. O que vem em sequência é inspirador. Isaque deixa o vale de Gerar e vai até Berseba, onde Isaque renova a aliança com o Senhor. E enquanto ele renova a aliança com o Senhor, acontecem dois fatos. O rei Abimeleque e o comandante do exército procuram Isaque para o estabelecimento de paz. Diante de todas as situações adversas e contendas, procura Isaque para estabelecer paz. O que geralmente, quando nós nos sentimos ofendidos, nós falamos: eu não vou perdoar porque, olha, a pessoa não me pediu perdão, não estou sentindo que devo perdoar. Meus irmãos, Isaque deixou aquela situação, abriu um terceiro poço, renova sua aliança com Deus, e Deus mesmo moveu o coração de Abimeleque para procurar Isaque estabelecer paz. E foi exatamente nestas circunstâncias, quando estava em Berseba, chegam os servos de Isaque dizendo: olha, nós abrimos um poço aqui em Berseba e achamos água. Deus fez jorrar mais bênção ainda naquele ambiente do homem pacificador. Deus o abençoou. Ah, meus irmãos, como é bom nós andarmos debaixo da bênção do Senhor. Como é bom nós termos atitudes de servos de Deus. E Isaque nos ensina muito nisso. Não significa, como nós falamos no início, perfeição, que nenhum de nós é perfeito. Mas significa nós assumirmos algumas atitudes importantes. Andarmos pelos caminhos sempre apontados pelo Senhor. Sempre perguntarmos: é este o caminho que o Senhor quer que eu ande? É esta a decisão do Senhor? É esta atitude que eu devo assumir como um servo de Deus? Não é? Andar pelos caminhos apontados pelo Senhor. Buscar nas fontes que os servos de Deus do passado beberam. Buscar na fonte, melhor dizendo, que os servos de Deus do passado beberam. Cuidado com as novidades que muitas vezes podem distanciar dessa fonte. Não é porque é novo, é bom. Não, vamos buscar na fonte que os servos de Deus beberam, onde eles acharam água, onde eles venceram.
e vamos seguir no caminho deles. Vamos ter atitudes de pacificadores nos nossos relacionamentos diversos, confiando que Deus está na direção da nossa vida e é Deus quem nos faz prósperos em nossos caminhos. Que Deus guarde e abençoe cada um de nós, nos ajudando a vivermos com sabedoria neste mundo tão ímpio e tão mau que nós vivemos. A vivermos com sabedoria no relacionamento com a família, no relacionamento profissional, no relacionamento na igreja, sempre andando pelo caminho apontado pelo Senhor, buscando a fonte de água viva que é o Senhor e agindo como pacificadores. São ensinos preciosos para cada um de nós. Vamos entoar o hino de número 93. Hino de número 93. Convidamos os irmãos que puderem a se colocar em pé e juntos entoaremos ao Senhor este hino. Em Ti. Graças te damos porque por meio de Jesus, de forma bondosa, o Senhor tem abençoado as nossas vidas. Capacita-nos sob a direção do Espírito Santo a vivermos como pessoas abençoadas, assumindo atitudes corretas que glorificam a Ti. Estenda, pois, a Tua bênção e conduza cada um dos Teus servos na Tua paz. Abençoe as nossas famílias, o restante desta semana, em nossas diversas atividades. Suplicamos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam convosco hoje e sempre. Amém. Amém.
irmãos podem assentar, só um comunicadozinho breve. Nós teremos agora no início do mês de outubro, é dia 5 de outubro, nós teremos um congresso dentro do campo da defesa da fé. Participará deste congresso